Você está assistindo Giornale Giovana Felice, edição especial. Apoio: Prefeitura Municipal de Santa Maria. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Rede de Postos Aires. Há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. E Sul Contábil Assessoria Empresarial. Retomamos a nossa homenagem ao mês do advogado e a entrevista com nossas ilustres autoridades jurídicas, doutora Juliane Miller Corp e doutor Leonardo Sagrilo Santiago. No primeiro bloco, posicionamos os nossos telespectadores sobre a grande missão de vocês frente à OAB Subseção Santa Maria, que vem desenvolvendo um trabalho exitoso junto à classe dos advogados e à sociedade. Neste segundo bloco, a nossa abordagem será sobre o exercício da advocacia na área em que cada um atua com veemência e relevância, conforme é do nosso conhecimento. Doutora Juliane, como você tem visualizado a advocacia militar no que se refere ao comportamento do mercado de trabalho diante da presença de um sistema muito mais tecnológico? Perfeito. Sabe que esse é um desafio importante, Giovana, assim, dentro daquilo que a gente acompanha na nossa rotina, né, do âmbito da Justiça Militar e Justiça Federal também, que é importante se diga, a Justiça Federal faz o processamento, né, das matérias administrativas, então, da parte remuneratória, benefícios, enfim, isso é processado pela Justiça Federal, e a Justiça Militar, então, trata do cometimento de crimes dos militares. E dentro desse modelo agora que vem sendo adotado do âmbito judicial, nós tivemos a Justiça Federal já há mais tempo, né, com a virtualização dos processos, enfim, digitais dentro do âmbito do EPROC, que já trazia uma celeridade muito grande para aquelas questões do trato administrativo. Então nós tivemos uma melhoria muito grande quanto a isso, na eficiência, na duração do processo e no trâmite processual. E a Justiça Militar recentemente, então, aderiu ao EPROC também, fazendo como ferramenta, que também é um facilitador, né? Nós ainda temos, na advocacia que trabalha com a advocacia militar, nós ainda temos um desafio muito grande, que é de implementação do sistema administrativo dentro da gestão do Exército, da Força Armada como um todo, então do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né? Na gestão e processamento dos recursos e das questões administrativas, nós necessitamos ainda de uma evolução muito maior para facilitar ainda a advocacia nesse sentido. Então, com o desenvolvimento de sistemas que garantam a eficiência e a transparência dos recursos administrativos, hoje nós não temos isso para acompanhamento, né? Se encaminham os recursos ainda ao protocolo manual e, consequentemente, não temos esse desenvolvimento dessas tecnologias, então nós precisamos avançar ainda no âmbito administrativo com o uso e implementação dessas tecnologias, que no âmbito judicial já está bem estabelecido, já está consolidado e tem facilitado a vida do advogado e da advogada. Embora a advocacia ela seja percebida como relativamente conservadora e tradicional, a inovação tecnológica veio para instalar-se e quebrar paradigmas em todas as áreas, não é, doutora? Facilitando a gestão dos processos, tanto no âmbito financeiro, quanto administrativo e processual. Perfeito. Né? E trazendo também maior segurança para os clientes, né? Que Exato. Podem hoje visualizar, enfim, trazendo transparência nos atos praticados. Acho que essa é uma grande conquista para todos, além da celeridade. E são inúmeras as atribuições da advocacia, né, da profissão, e ainda soma sua representatividade feminina, que é incomum no cargo da presidência da OAB, da mesma forma que é incomum nós termos mulheres atuando no âmbito do direito militar. E você atua em todo o território nacional. Então, parabéns pela sua determinação, né, e por tanta coragem. Muito obrigada. Doutor Leonardo Sagrilo Santiago, gostaria que você elucidasse sobre as particularidades e as implicações da advocacia criminal e as nuances do Tribunal do Júri na atualidade. Então, a advocacia criminal é aquela área da advocacia que tu vai perceber um profissional atendendo alguém desesperado, né? Esses tempos, eu fui procurar uma arquiteta, né? E aí eu falei para ela, que diferença, né? Porque eu acho que tu deve receber pessoas que estão sempre tranquilas, né? Ou estão felizes porque elas vão procurar alguém que vai construir uma casa para elas, vai reformar uma casa, vai construir um quarto.
Então, são pessoas que procuram essa profissional felizes. A área que eu escolhi para advogar, ela é uma área que dificilmente tu vai atender alguém numa situação emocional normal. Porque ou é uma acusação que bagunçou por completo a vida dessa pessoa, a família, a empresa, e marca a história de uma forma tão significativa, né? Ou tu vai atender uma família desesperada porque perdeu um ente querido, que é uma atuação do advogado nesse sentido. Então, eu costumo dizer que a diferença da advocacia criminal, ela já inicia nesse contato, né? Não é nem as particularidades do procedimento, de um processo, dos honorários, que também são diferentes. Não, ela se dá na sala de reunião. Quando eu sento com um cliente, eu já tenho uma diferença ali de todas as advocacias. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que vai procurar um profissional da advocacia porque ela tem um valor para receber. Ela sabe que esse valor pode demorar para vir, então ela pode desmarcar, ela vai... quem sabe terça eu vou aí, eu estou com tempo na terça, a gente conversa. Sim. O advogado vai se programar, vai receber essa pessoa. Pode prorrogar. A advocacia criminal, não, essa pessoa não está dormindo enquanto ela não conversa contigo. Ela está num desespero, ela não Sim. sabe se ela vai ser presa, ou ela está procurando porque ela perdeu alguém e portanto está num momento delicada no momento da sua vida. Então veja, são várias situações que colocam e impõem ao advogado que se propõe viver disso, conviver com esse desespero. E conviver com esse desespero é tu ter a lucidez de saber quais são as principais ações a tomar conjuntamente com uma pessoa que não está nesse momento de lucidez, que é a pessoa desesperada. Eu costumo dizer que é a advocacia dos desesperados, porque ou está num banco dos réus, ou está ao lado de alguém, que, enfim, buscando uma tutela penal. Então, ela é uma advocacia que exige muito do nosso psicológico, ela exige muito do nosso tempo, ela exige muito do nosso conhecimento, porque a pessoa, quando ela te contrata, ela está te contratando para resolver o problema da vida dela, né? A minha vida tem um problema hoje, e esse problema ele tem um número, que é esse número do EPROC aqui. E o profissional contratado é tu para resolver. Essa pessoa ela pode estar sem dormir no final de semana, ela vai estar sem dormir, por exemplo, num ano novo, num Natal. Por quê? Porque tem esse problema que ela confiou a ti. Então, Giovana, ao mesmo tempo que isso impõe uma responsabilidade muito grande, ela impõe ela diz algo sobre esse exercício. A pessoa que se propõe a fazer isso, ela tem que ter noção do que é esse peso e no que ela representa para essa pessoa e para essa família. Claro. O doutor Elias Matarassage foi durante muito tempo presidente da Abracrim Nacional. Ele tinha uma frase que era assim: advogado criminal você pode ter o azar de precisar, mas eu torço que você tenha a sorte de encontrar. Porque o advogado é exatamente esse que sabe e tem a consciência desse papel que ele precisa exercer falando por alguém. Eu não tem um dia da minha vida que eu tenha me arrependido disso, não porque eu sinta algum momento de alegria em conviver com isso, não é isso. Sim. Mas eu consigo perceber que a minha forma de ser, a minha forma de me comportar como ser humano, ele se encaixa pela minha empatia, enfim, pela minha forma de resolver os problemas se encaixa nessa profissão. Eu sou muito feliz e até sempre digo em sala de aula, eu tenho duas alegrias profissionais, né, Giovana? Eu sou advogado e sou professor universitário. Então, eu costumo dizer em sala de aula que eu tenho uma alegria muito grande, que é saber que eu me preparei, que eu me preparo diariamente para uma profissão, que eu consegui verificar que as minhas características, o meu potencial, ele se encaixa exatamente com a advocacia. E é por isso que vem tecnologia, vai tecnologia, mudam-se as profissões, mas a advocacia, desde o decreto de Vargas, lá quando ele estabeleceu a OAB, e antes mesmo, obviamente, já existia advocacia, mas a OAB surge com o decreto lá de Vargas, ela se mantém uma profissão almejada por muitos e procurada por todos que precisam acesso à justiça. Realmente, e de fato a advocacia criminal consiste em adotar soluções, né, como você falou, e estratégias únicas para cada caso, né? E exige muito, claro que todas as áreas do direito exigem responsabilidade, mas é uma responsabilidade muito grande, né? E é necessário um equilíbrio muito grande para
cuidar da vida de pessoas, né? O destino das pessoas. Então, podemos atribuir aí uma advocacia artesanal, como falávamos nos bastidores, né? Você Exato. se referiu nesse termo, certamente que requer muita sensibilidade, muita acuidade, muito esmero, não é mesmo, doutor? Sim. E essa questão é o seguinte, Giovana, porque o advogado criminal, ele não é o querido da sociedade, né? A sociedade, ela não enxerga o advogado criminal, porque a gente vive aí uma questão criminológica, nós temos que fazer uma leitura com mais calma, mas a sociedade, ela ainda acredita no direito penal. E enquanto ela acredita que colocando uma pena ou trazendo uma prisão, isso vai modificar ou vai trazer algum tipo de resposta, e muitas vezes não é isso, né? O direito penal, ele tem, obviamente, o seu lado simbólico, né? Mas a gente está lidando com vidas e vidas que estão sofrendo um processo, e um processo que impõe a elas um sofrimento, muitas vezes emocional, por saber que a resposta do Estado pode ser a prisão. Sim. E essa prisão, muitas vezes, é uma prisão do corpo dela, mas ela pode ser uma pena de morte para a empresa, ela pode ser uma pena de morte para o casamento, ela pode ser uma pena muito maior, as suas consequências que o código não traz, mas que o profissional da advocacia sabe que existe. Exato. E sabemos que o advogado criminal, ele deve ter habilidades de comunicação, também uma oratória persuasiva, né, para induzir o júri a decidir favoravelmente, né, aos seus clientes. Além disso, capacidade de formular argumentos convincentes, né, doutor, para justificar os posicionamentos. Enfim, parabéns por possuir estas características tão importantes, determinantes para a advocacia criminal. Obrigado. Por fim, nos valendo da experiência profissional e de vida dos nossos nobres entrevistados, gostaria que deixassem suas considerações para os jovens que estão ingressando na carreira da advocacia, da tão almejada carreira da advocacia. Perfeito, acho que especialmente a observância ética, né, a lealdade profissional, acho que é o primeiro pilar daquilo que se espera de quem vai ingressar no mercado de trabalho. É conseguir identificar, além das aptidões e competências, a área que de fato lhe traz prazer em trabalhar, né? Eu acredito muito nisso, na satisfação pessoal, naquilo que você gosta de se fazer. E com certeza dentro da área do direito, enfim, de todas as possibilidades que nós temos hoje, subespecialidades, com certeza vai ter uma área de atuação que você goste. Então, muito mais do que pensar no mercado de trabalho, muitas vezes, aquele que é lucrativo, que vai me rentabilizar mais, olhar com cuidado para aquilo que se gosta de fazer, que se tem prazer em fazer, porque quem corre por gosto não cansa, né? A gente sempre fala. Eu acho que é uma velha máxima que fala muito essa observância aos preceitos éticos, morais, tudo que nós falávamos no primeiro bloco, né, da importância da OAB como um todo. Isso é extensivo a cada advogado, cada advogada, porque cada um é a instituição, né, no seu exercício profissional solitário. Então, essa observância da moralidade, do respeito, da integridade, ela tem que ser observada sempre. Aos novos colegas e novas colegas também, aqueles que puderem se desprender um pouquinho das áreas de atuação, né, das mais, que já são um pouco mais cativas do mercado, né, direito civil, trabalho, previdenciário, enfim, como pensar nas micro áreas de atuação, nas subespecialidades, tentar ser especialista cada vez mais num determinado foco, acho que focar numa área de atuação bem especializada é algo que pode destacar muito o colega no começo da profissão, porque a nossa sociedade é muito dinâmica, ela muda muito, existem muitas demandas que não são atendidas muitas vezes pela questão do especialista. Então, olhar para essa nova tendência do mercado através da subespecialidade é algo que pode auxiliar muito, além de imprescindível, mais fundamental do que tudo isso, vir participar da OAB. Perfeito. Eu queria deixar aqui minha palavra de gratidão a todos vocês e para os profissionais que almejam a advocacia, que buscam ser advogados, eu recomendaria que eles tivessem muito tempo lendo, né, estudando. Acho que não existe advocacia sem leitura, sem tempo de estudo, né? E esses tempos me perguntaram qual que é o melhor livro de tribunal do júri que eu tinha, né? Qual que é o livro de tribunal? Eu quero me preparar para o tribunal do júri, eu vejo que tu faz tribunal do júri, qual que é o melhor livro? E eu pensei e disse, olha, eu acho que o melhor livro para quem quer atuar no tribunal do júri são livros que falam sobre pessoas, né? Livros que falam sobre literatura, livro que fala sobre poesia, porque o advogado, sobretudo aquele que atua no tribunal do júri, é um contador de histórias, de vidas, né? Então, saber contar uma história, saber contar a saudade, saber contar o amor, saber contar a dor,
saber comunicar para as pessoas que estão ouvindo o que o processo te diz. E isso a gente muitas vezes não consegue com manuais jurídicos, embora sejam imprescindíveis. A gente consegue isso com sensibilidade que essas outras literaturas podem nos dar. Então, a advocacia, obviamente, não é uma profissão fácil, né? Um dos maiores advogados que existiu, Sobral Pinto, dizia que a advocacia é uma profissão, não é uma profissão de covardes, é uma profissão da pessoa que tem coragem, né, de enfrentar essas situações, mas, sobretudo, tem que saber também que a advocacia é uma profissão ciumenta, né, Giovana? Ela não deixa tu ter outras profissões sem que ela cobre por isso. Então, é preciso que... Tem pessoas que dizem o seguinte, eu pergunto muito isso em sala de aula, vocês almejam advogar, fazer concursos, qual que é? Não tem nenhum problema fazer concursos, né? Eu venho de uma família que grande parte das pessoas fizeram concurso. E acho que a gente tem que buscar aquilo que as nossas características vão ser úteis, né, para a sociedade, né? Então, a pessoa, por exemplo, que ela tem a ambição e ela tem características de um bom juiz, essa pessoa não pode ser um promotor, não pode ser um delegado, ela tem que ser um juiz. Então, se tu identifica que tu tem essas características e tu quer ser advogado, saiba que tu não pode trabalhar assim. Tem pessoas que falam o seguinte, eu vou advogar e aí daqui um pouquinho eu faço um concurso público. Não, então tu não quer advogar. Saiba que tu não vai ser nem advogado e nem vai se preparar para o concurso, porque, como eu disse antes, a advocacia, ela, em algum momento, ela vai se demonstrar ciumenta e é importante que tu tenha atenção a ela, porque se tu efetivamente quer ser advogado, a advocacia vai te abraçar e ela vai exigir 100% de dedicação, enfim, da tua entrega para essa profissão tão maravilhosa, que eu volto a dizer, não tem um dia que eu não tenha alegria de ser advogado, porque acho que é uma profissão que a gente pode ajudar as pessoas e, sobretudo, a gente pode ver uma sociedade cada vez mais justa. A advocacia é uma área extremamente promissora. Para quem está nos assistindo, que tem interesse, né, em seguir a carreira, aproveitem as considerações dos doutores aqui presentes no jornal. Doutora Juliane Miller Corp e doutor Leonardo Sagrilo Santiago, quero parabenizá-los pela excelência no exercício da grande missão frente à OAB Santa Maria, pelo exemplo de retidão em defesa da advocacia, e em defesa do Estado Democrático de Direito, mais uma vez parabenizando pela brilhante atuação na advocacia também, né? Nós estamos falando de OAB, estamos falando de advocacia, estamos falando do todo, né? Dessa representatividade de ambos aqui em Santa Maria, que é uma representatividade muito expressiva, tanto para os advogados quanto para a nossa sociedade. Então, mais uma vez, meus cumprimentos pelo mês do advogado e, em seu nome, quero cumprimentar os mais de 4.000 advogados da OAB Subseção Santa Maria, inscritos na OAB Subseção Santa Maria, com os desejos de que a seriedade, a ética e o respeito sejam sempre premissa. Agradeço imensamente a sua exímia participação aqui no jornal, doutora Juliane e doutor Leonardo, nesta homenagem especial ao mês do advogado. E o programa, é claro, continua à disposição da OAB, bem como à disposição de vocês enquanto advogados. Muito obrigado, Giovana. Quero então utilizar do espaço para deixar o meu abraço a todos os colegas e vida longa à advocacia. Enquanto tiver advocacia, nós temos a possibilidade de termos uma democracia e de termos as leis serem cumpridas dentro de um Estado democrático de direito. Então, parabéns a todos os advogados e a todas as advogadas. Perfeito, obrigada pela oportunidade mais uma vez, Giovana, uma satisfação estar contigo sempre e mandar mais uma vez os cumprimentos, né, um abraço carinhoso para todos os colegas que estão nos ouvindo, assistindo esse programa, enfim, dedicando um tempo para isso, que sintam-se cumprimentados, pois são defensores, né, da honra, da vida, da dignidade, da liberdade, daquilo que tem mais precioso cada pessoa entrega com um voto de confiança na mão da advocacia. Então, sinta-se cumprimentados os nossos defensores do nosso povo brasileiro. Então, parabéns a toda a advocacia e vida longa a ela. Muito obrigada e vida longa à advocacia. E a seguir teremos música em homenagem ao mês do advogado, com a presença dos advogados Dr. Luiz Fernando Ismanioto e Dr. Gustavo Flores. Volto após o intervalo. Você está assistindo Giornale Giovana Felice, edição especial. Apoio: Musiartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos.
Estúdio de Beleza Robson Dávila. Acessórios e looks M Pilau. E Tecnosom, instalação de som e alarmes.